No episódio de hoje falaremos sobre alguns índices reprodutivos, mas principalmente sobre como ainda falhamos na coleta dessas informações que são tão importantes para termos controle sobre a nossa atividade. Esse é o 18º episódio do Mais Ovinos Podcast. Eu me chamo Vanessa, sejam todos bem-vindos. Não deixem de nos acompanhar também pelas redes sociais. Nós estamos no YouTube, Instagram e Facebook como Mais Ovinos. Para quem vem acompanhando os episódios do podcast e leu o título de hoje, nosso 18º episódio, chamado de Índices Reprodutivos, pode estranhar porque vai lembrar que já tivemos um episódio para falar sobre indicadores. Foi o terceiro, chamado de Controles Zootécnicos. Naquela ocasião, nós fizemos uma introdução sobre a importância dos indicadores, de se ter controle das anotações e falamos sobre alguns controles, inclusive da área da reprodução. E nós estamos sempre dizendo que os assuntos se complementam. E até por essa complementariedade, vamos falar sobre outros temas e acabaremos reforçando algo que já foi dito. E é natural que seja assim, afinal, é a soma de esforços contínuos que vão nos trazer melhores resultados. E uma ação impacta as demais. Quando falamos em ovinocultura, automaticamente estamos sempre falando de nutrição, sanidade, reprodução e gestão. O que pode mudar é qual está recebendo maior foco, mas não temos como falar em um tema sem incluir os demais. Mas a ideia hoje é conversar sobre índices reprodutivos agora que nós já falamos sobre alguns temas. Nós conversamos sobre formas de reprodução, exame andrológico e escolha do carneiro, sobre score de condição corporal, sobre estação de monta, colostro, cuidados pré-parto e pós-parto. E todos esses temas nos encaminharam na parte reprodutiva. O que queremos para o episódio de hoje é recapitular as etapas da reprodução, comentando como podemos fazer para medir e avaliar, conversando sobre alguns dos cuidados que devemos ter e alguns dos erros que observamos. Assim, nós teremos condições de identificar onde estamos indo bem e onde precisamos rever o nosso trabalho. O desafio de emprenhar ovelhas na ovinocultura é um desafio relativamente baixo. Vamos explicar essa frase. Nós temos em torno de 5 meses de gestação, certo? E mais 3 ou no máximo 4 meses de aleitamento até o desmame. Isso faz com que tenhamos pelo menos 3 meses onde a ovelha já não está mais criando seu cordeiro e não tem mais preocupações, tendo como única preocupação a sua mantença. Tempo suficiente para ela se recuperar, melhorar seu score de condição corporal e estar apta para a nossa encarneirada. Isso é muito diferente dos bovinos, por exemplo, onde nós precisamos que a vaca emprenhe ainda criando o terneiro para garantir um terneiro por ano. Então, emprenhar, via de regra, tem sido uma tarefa menos difícil. Infelizmente, o Brasil, ou o Rio Grande do Sul, não tem dados sobre índices na ovinocultura. Na verdade, são até poucas as propriedades que fazem esse controle. E não dá para pegar o resultado de uma propriedade e usar como base para as demais, até porque nós temos várias formas de criações. Então, nós vamos usar hoje os dados do INEA, Instituto Nacional de Investigação Agropecuária, do Uruguai, onde eles têm uma série de técnicos parceiros que fazem a coleta desses dados e depois compartilham. Em média, são 200 mil matrizes avaliadas por ano, o que aí sim já torna um número bem mais abrangente. E o Uruguai tem muitas similaridades com as nossas criações, aqui da região da Campanha e fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Mas lembrando, são os dados da média, ou seja, haverá propriedades com índices melhores e outras piores. A taxa de prenhez, ou seja, o número de animais prenhes após a temporada de reprodução, tem sido ao redor de 92% na coleta de dados do pessoal do INEA. Ou seja, para cada 100 matrizes colocadas em reprodução, 92 ficam prenhas e 8 ficam vazias. Alguns produtores irão ter mais, outros irão ter menos. Mas na nossa experiência, o número gaúcho também deve ser próximo a isso, o que não retira a necessidade de que nós tenhamos nossa pesquisa aqui, longe disso.
mas as poucas propriedades que fazem diagnóstico de gestação aqui no Rio Grande do Sul têm superado os 90% de prenhez com muita frequência. E aqui cabe uma observação da não utilização da técnica de diagnóstico de gestação pelos produtores. Ela não é um custo, é um investimento. Identificar essas fêmeas vazias, que só vão ficar ocupando o campo sem produzir nada, poder dar atenção para as gestantes é crucial para o desenvolvimento da atividade. E, além disso, o diagnóstico de gestação para avaliar a taxa de prenhez do rebanho é o ponto de partida para que possamos fazer outros controles. Mas aqui, a técnica ainda não é utilizada no volume que deveria. Outro índice que o pessoal do INHA faz o levantamento através do diagnóstico de gestação é o índice de gestações múltiplas. Quantas ovelhas estão gestando mais de um feto? Nesse levantamento deles, 26% das ovelhas prenhas estão com gestações múltiplas. Esse também é outro índice que aqui no Rio Grande do Sul deve estar bem próximo. Então, de cada 100 ovelhas, em média, em torno de 92 estão prenhas e destas 92, 24 têm mais de um feto e 68 são gestações simples. Quem acompanha os números e índices da ovinocultura na Nova Zelândia e Austrália pode achar que esse número é baixo e, de fato, ele tem potencial para ser maior. Mas a verdade é que nunca tivemos aqui os cuidados e a seleção genética para a prolificidade. Ainda temos bastante caminho nesse tema, mas talvez ainda nem seja a hora de falar sobre isso. E é exatamente esse o ponto principal desse episódio. 92% de prenhez, 26% de partos múltiplos, nos dá um potencial de nascimento de 116 cordeiros para cada 100 ovelhas. Repetindo, 100 ovelhas colocadas na cria, 92 prenhas, 8 vazias, que já vamos descartar porque não queremos animal improdutivo no nosso rebanho. Dessas 92 prenhas, 68 partos serão simples e 24 partos múltiplos. Isso deveria nos gerar 115 nascimentos. E nos gera 115 nascimentos, mas não nos gera 115 cordeiros desmamados. E aí nós voltamos para a frase que acabamos de falar, de não estarmos prontos ainda para falar sobre prolificidade, nem tampouco sobre ter 2 partos em 1 ano ou 3 partos em 2 anos. Enquanto não conseguirmos ter melhores índices de nascimento, de sobrevivência, de assinalação, não podemos desviar nossas atenções para outros temas. Esse tem sido o principal gargalo da nossa produção. As nossas ovelhas emprenham, mas nós não conseguimos ter bons índices finais. Claro que os cuidados pós-parto deveriam ganhar mais atenção, mas também é importante dizer que muitas propriedades sequer teriam condições de fazer um monitoramento de parição adequado, porque cuidados e organizações que precisam ser feitos antes disso não são feitos. Cuidar da parição é o último ponto, mas antes temos que ter uma boa seleção de fêmeas aptas. Não adianta colocar animais problemáticos para o encarneiramento, seja problemas de casco, problemas de dentes ou aquelas que perderam suas crias em temporadas passadas. Essas ovelhas irão pegar cria novamente, mas lá na frente serão as que irão perder ou ter piores cordeiros. E aqui eu gostaria de contar a nossa experiência desse ano. Nós fizemos a seleção, retiramos as fêmeas problemáticas, mas devido à estiagem, a pior dos últimos 80 anos, chegou um momento que tivemos que juntar todos os animais. Faltava pasto, faltava comida e faltava até água. O que aconteceu? As fêmeas que tinham sido selecionadas para descarte acabaram emprenhando. Não foi possível vendê-las antes do encarneiramento. E no final, foram as que deram maiores problemas no pós-parto. Qual o resultado delas? Ficaram um ano inteiro a mais no campo, nos dando prejuízo, porque não vão nos dar retorno algum. E é exatamente isso que vemos. Sem a seleção inicial, o trabalho é redobrado lá na frente. Além disso,
a falta de uma estação de monta, propriedades que deixam 2, 3, 4 meses os carneiros com as fêmeas. Esse é outro perigo, os índices da vaidade. A prenhez vai lá em cima, quase 100%, mas também os animais tiram 4 meses para emprenhar. E o pior é que não adianta nada. Não há quem consiga monitorar 4 meses de parição, fora todos os demais problemas de manejos, de ovelha que já está desmamando e ovelha que está recém-parindo. Um resultado de sobrevivência baixo impacta negativamente todo o processo. Como selecionar cordeiras se no fim temos poucas? Acabam ficando todas, e no meio destas, muitas que não deveriam ficar. Assim como temos poucas cordeiras para repor, a ponto de não conseguir empregar a seleção, nós acabamos não nos desfazendo das matrizes, com a falsa sensação que descartar elas seria diminuir muito o rebanho. Esses erros são os que contribuem para inviabilizar financeiramente a atividade e desestimular o produtor. Outro problema crônico que temos é de identificação dos animais. Como selecionar ou descartar sem identificar? O que deveria ser raro são animais sem identificação. Mas na ovinocultura, o raro são os animais com identificação, infelizmente. Aí não selecionamos, não identificamos, não temos um calendário reprodutivo. Bom, não vamos ter bons resultados no final. O que desejamos com o episódio de hoje é propor essa reflexão, que o nosso resultado final será a soma dos esforços. É uma construção de fatores, de boas práticas, de manejos, bons animais, selecionados, boas condições, planejamento, organização. Para encerrar nossa série sobre reprodução, semana que vem o nosso tema é diagnóstico de gestação. Quando fazer, por que fazer, os benefícios que ele nos traz e o retorno econômico da técnica, como, por exemplo, identificar os partos múltiplos e permitir que esses animais, mais do que sobrevivam, permaneçam no rebanho, aumentando nossos índices futuros de prolificidade. Nos encontramos na semana que vem. Esse projeto tem por objetivo promover a ovinocultura através da informação e do conhecimento. Ele é realizado por mim, Vanessa, e pelo Ney, ambos médicos veterinários e produtores rurais, e foi batizado de Mais Ovinos, que é o que desejamos para a nossa atividade. Seguimos por mais ovinos e até semana que vem.